Aleluia. Irmãos, vamos abrir em Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. A gente vai ler a partir do versículo 14. Ótimo. Está escrito assim: Todavia, fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza, em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém? Valeu, Gilson. Irmãos, Gilson já pode tirar aí, porque se eu ficar falando sozinho aqui, olhando para a tela, vai dar problema. A gente, para quem não faz parte, quem não participou dos outros cultos, da Rede Jovem, já há algum tempo, a gente tem lido Filipenses, sistematicamente estudado o livro de Filipenses. A gente passou por vários capítulos, por várias mensagens falando dos 4 capítulos de Filipenses. A gente estudou vários temas, a gente conseguiu tirar muita coisa boa, muita coisa de ensinamento que Paulo passou sobre como ser cristãos verdadeiros, como amadurecer na fé, como produzir um fruto que perdura pela eternidade. Bem, essa última mensagem, que hoje a gente vai estudar, ele é um final de tudo isso. Ele é um desfecho muito bom para ser localizado assim como desfecho, porque ele ensina para a gente algo muito importante. O tema de hoje é sacrifício agradável a Deus. Bem, você vê aqui Paulo agradecendo ao sacrifício dessa igreja, desses irmãos, porque eles estavam cuidando de Paulo. Paulo fala que eles foram participantes da obra dele. Eu quero que imagine como é ser participante da obra de Paulo, aquele que evangelizou não só países, não só diversas cidades, como continentes, né? Paulo é um grande evangelista, o primeiro grande evangelista. Você vê que não é pouca coisa você poder ser chamado de participante da obra de Paulo. E quando ele diz isso, ele fala, e a gente tem que prestar muita atenção, porque ele fala que não agradece os donativos, ele não agradece as ajudas que os irmãos fizeram a ele, mantiveram ele durante as missões, não agradece porque ele precisava, porque ele queria os donativos, não porque isso era importante, porque o dinheiro, o material era importante, mas porque algo imaterial, algo muito mais importante do que isso, ele era produzido pelas ofertas, pelo sacrifício daqueles irmãos. E era esse o propósito e a bênção que Paulo estava agradecendo, que era de um coração que se dispõe a fazer parte da obra de Deus, e com isso faz parte de algo maior. Com isso faz parte de algo maior do que a própria vida humana, do que qualquer dinheiro pode comprar. Bem, saindo dessa introdução, eu queria... Isso é um assunto muito sério. E a gente bate nesse assunto sempre, em várias mensagens da rede. A gente sempre retorna esse que é
um tema, esse que é um propósito geral, um propósito fundamental da rede de jovens, que é o amadurecimento espiritual. Olha, a gente é uma rede de jovens, nós somos novos, nós somos, vamos dizer assim, aqui quando Paulo fala com Timóteo, fala com os discípulos dele, fala, olha, ninguém despreza a sua mocidade, e chama de novos, de jovens, e a gente vai estudando a fundo, a gente vê que eles tinham era 40 anos, né? Os jovens, né? Não despreza a mocidade do cara, não, ele é novinho, só tem 40 e tantos anos, é novo demais, né? Calma, tenha paciência com ele. Só tem 40 e tantos. Se eles se são jovens, imagina a gente, né? Imagina se o Dewey, que acabou de desaparecer aqui para mim, é o jovem, imagina nós, né? Com colágeno e tudo mais. Eu queria que a gente entendesse como um propósito, como esse propósito é fundamental, como é esse o trabalho que a gente tem que gerar, não só em nós, como é o trabalho que a gente tem que visar gerar na vida daqueles que nós dizemos que evangelizamos, que discipulamos, que cuidamos, que quando pregamos, que é esse amadurecimento espiritual, esse amadurecimento. Olha, Paulo, quando ele fala de dar e receber, quando ele fala de participantes da minha obra, e ele está falando de coisas materiais, percebam que o objetivo é imaterial, o objetivo é transcendente, o objetivo é espiritual. Essa é a vida cristã, uma vida que transcende ao plano material, que transcende as coisas. Mas as atitudes de que Paulo fala, isso é importante, as atitudes de que Paulo fala, elas são feitas no meio material. Elas são feitas com dinheiro, elas são feitas com ações, com esforço, são ofertas. E é chamado e é até comparado, quando você vê assim, ofertas agradáveis e aprazíveis a Deus, como se fossem as oblações do Antigo Testamento. Quando a gente vê lá no Antigo Testamento aquelas ofertas que são dadas, sabe? Ofertas de animais, ofertas de trigos, ofertas, que você imagina o que isso tem a ver com o espiritual, o que isso pode ter a ver com algo elevado, se é só matéria, se é trigo, se é carne, se é apenas ação do homem. E quando ele fala aqui, ele remete à mesma coisa. Então, as nossas atitudes materiais são esperadas de Deus. Entenda o seguinte, nossa religião, e a gente vê aqui, a gente vê em Romanos, capítulo 12, né, se entregue como sacrifício vivo, tenha isso como propósito de vida. A nossa religião, ela não é algo teórico. A nossa religião, a nossa vida com Deus, obviamente não é algo teórico. Você já parou para pensar que a nossa religião se trata de algo explicitamente, intrinsecamente prático. São atitudes práticas, materiais, feitas no mundo que reverberam no espiritual. São espirituais. Essa vida prática, vida com Deus, de atitudes práticas, é a vida que a gente tem que almejar para desenvolver a nossa religião. Aqui ele fala de ofertas e de dar e receber, mas entenda que é tudo que você faz, sabendo que é um mandamento de Deus, isso é o seu desenvolvimento, sua maturidade religiosa, espiritual. Bem, é muito fácil, mais que pareça coisas óbvias que a gente fala aqui, é muito fácil você esquecer disso. É muito fácil você pensar que, olha, a gente estudou durante 13 mensagens, foram 13, o capítulo de Filipenses, o livro de Filipenses, 4 capítulos.
E a gente estudou isso, e a gente foi para a igreja, e a gente fez louvores, como hoje a gente está fazendo de forma remota. A gente desenvolve isso, a gente vai para a igreja, a gente faz isso tudo. E enquanto a gente está estudando, a gente sabe que a gente está recebendo. A gente sabe que a gente está exercitando a nossa vida espiritual. Mas olha o tanto que isso é importante. Se tudo que a gente estudou, se tudo que a gente estuda, se tudo que a gente aprende, não só na rede de jovens, quanto nos cultos, quanto nas escolas, se tudo isso que a gente recebe não se torna algo prático na nossa vida, isso se torna morto em nós. É exatamente isso. A gente deixa que algo teórico, que o fluir de Deus, aquilo que a gente aprende, que se torna vida, que se devia tornar vida, a gente deixa que isso morra em nós, se não se tornar algo prático. Que adianta a gente estudar como amar, como a gente estudar como funciona, o que é o amor de Deus, o que é a obra de Cristo, a cruz de Cristo, se isso não se torna vida em nós. Se isso não se torna vida em nós, de que adianta? E eu quero que a gente deixe isso em mente, o teor prático da vida espiritual, da religião, a gente tem que ter isso em mente, e eu quero fazer um contraste com algo fundamental, de que é o tema da mensagem de hoje, que é o sacrifício agradável a Deus. Ao mesmo tempo que a gente tem fundamentos espirituais para guiar, para que isso se torne vida, vamos pensar também sobre os sacrifícios. Sacrifícios não necessariamente agradam a Deus. Eu não sei se isso já se torna óbvio quando a gente fala de sacrifícios agradáveis a Deus. Obviamente, existem os sacrifícios que não são agradáveis a Deus. Se Paulo precisa falar, olha, suas ofertas agradáveis que sobem como aroma suave a Deus. Então, existem ofertas que não são agradáveis, existem sacrifícios que ou são totalmente desagradáveis, repugnantes, como também não fede nem cheira, nem sobe como aroma suave, e nem sobe como aroma não suave, não fede. Existem sacrifícios que realmente são por nada. E isso é importante para a gente entender que a prática de uma vida de sacrifício, ela não pode ser vazia também. Ela não pode ser sacrifício por sacrifício. É muito fácil você ver gente que faz grandes sacrifícios, gente que faz grandes ofertas, gente que faz grandes perdas na sua vida acontecer, mas que o fundamento dessas coisas está no lugar errado. Que o motivo disso, a motivação que gera esses sacrifícios, elas são motivações que não agradam a Deus, são intuitos que não agradam a Deus. Então, todos esses sacrifícios mirabolantes, excelsos, grandiosos, simplesmente não têm valor. São sacrifícios por sacrifício. Entende que são duas coisas que têm que andar junto. Você tem que ter uma ligação verdadeira com Deus. Você tem que ter um propósito verdadeiro com Deus. O seu coração tem que estar realmente ligado a Deus. E isso é a vida que só Deus proporciona. E, ao mesmo tempo, essa vida que Deus te proporciona, ela não pode morrer em si. Ela tem que se tornar atitude, ela tem que se tornar ação. Porque quando essas duas coisas andam juntas, elas precisam andar juntas, é que se tem uma vida cristã. Esse é um tema recorrente na Bíblia, esse é um tema que Tiago fala muito sobre, e, se eu não me engano, pastor, as próximas mensagens são de Tiago, não é? As próximas mensagens que a gente vai estudar é Tiago, salvo engano. Isso é um tema muito recorrente, de a fé ou as obras, que as pessoas fazem confusões. Isso mesmo, Gabriel, vai ser Tiago. É Tiago, né, Rabi? Porque a confusão que esse pessoal, lá na época de Tiago, já fazia, é uma confusão que se faz hoje.
fala, ora, Deus quer as obras ou Deus quer a fé? Mas como pode existir fé sem obras? Que fé é essa que é sem obras? E que obra é essa sem fé? Que valor que ela tem? Tá bom, isso tudo que eu estou falando é aquela questão que a gente fala, pô, isso aí é a teoria, isso aí é um ensinamento que Deus dá pra gente. E eu espero que no seu coração você entenda de que a vida de Deus não pode morrer e que tem que gerar ação. E agora, partindo além disso, quando a gente fala do amadurecimento, quando a gente fala do crescimento espiritual, eu quero desafiar todo mundo que está ouvindo a imaginar a vida, não só imaginar as atitudes, não só imaginar os momentos, mas toda a sua vida, toda a sua história, como uma oportunidade de ser um sacrifício vivo a Deus. De ser um sacrifício, de se realmente conectar à vontade que Deus tem para a sua vida. Porque Deus, Ele quer que você faça alguma coisa. Deus tem um propósito para você. Isso é uma obviedade, mas que você tenha como seu propósito o propósito de Deus. E isso, por mais que da boca para fora, é algo que todo aquele que entra numa igreja diz que está buscando o propósito de Deus. Eu duvido muito que essa seja a verdade na vida de todos que entram numa igreja. Por mais que seja o que todo mundo fala, quando entra numa igreja, quando faz parte de uma igreja, olha, eu quero o propósito de Deus para minha vida. Eu duvido com todas as minhas forças. Eu duvido. Porque se fosse realmente o propósito de 50%, vamos dizer, da população brasileira, ser o propósito de Deus na Terra, olha que para muitos são palavras fracas, mas olha o peso que isso tem. Ser o propósito de Deus na Terra. 50% dos brasileiros que se dizem cristãos, e é mais, eu estou puxando para baixo. Imagina, 50% dos brasileiros realmente exercendo o propósito de Deus. A gente não está nem perto da situação que a gente está hoje. A gente já está vivendo um céu na Terra e a gente já está vivendo outra realidade que totalmente dispar do que a gente vê hoje. Mas tá bom. Obviamente a gente sabe que não é o propósito de todo mundo, mas será que a gente consegue desenvolver isso em nós? Eu quero que você pense, porque a verdade é o seguinte, ninguém chega a realmente buscar o propósito de Deus na vida sem que se tome como realidade, faça uma examinação a si mesmo e veja, não é isso que eu estou fazendo. Ora, a conversão, que não é algo que acontece só uma vez na vida de um cristão, mas ela tem que ser algo que acontece diversas vezes, quando seu caminho está errado, você fazer uma conversão de caminho. Essa conversão ela só pode acontecer se você perceber que está no caminho errado. Você só consegue retomar ao propósito ideal, ao propósito de vida de Deus, que Deus tem para você, se você perceber que você está no propósito errado, que você está no caminho errado. Então você só vai poder passar a oferecer a Deus um sacrifício digno, um sacrifício que agrada a Deus, a sua vida agradar a Deus, a partir do momento que você entender e for honesto consigo mesmo, numa avaliação e dizer, não é desse jeito que eu estou vivendo. Não é esse o meu cristianismo, não é essa a realidade da minha religião, não é essa a minha vida espiritual. Então, primeiro que você tenha isso, sua mente aberta agora, realmente, seu coração aberto para, se for a realidade da sua vida, de que você não está vivendo esse plano de Deus, que você consiga ver isso. Agora, enquanto a gente vai entrar nesse tema, você consiga ver, pô, não é realmente, não é assim que eu estou vivendo. E a partir desse momento, só a partir desse momento, você vai poder seguir esse caminho. Vamos lá. O que é essa confusão que é feita de imaginar que se está vivendo num propósito de Deus, mas não se está? O mais comum que existe da imaturidade espiritual
o mais comum que existe da imaturidade per se, da imaturidade em qualquer aspecto, é aquele que vive para si. É aquele que pensa somente em si. Porque isso é uma obviedade, a gente já vê isso muito, eu vejo isso muito. Algo que me traz um desconforto é quando as pessoas falam, nossa, a gente tem que ser exatamente como uma criança, porque uma criança é boa de coração. Eu discordo que uma criança é boa de coração, e se você assistir uns 10 minutos que for, umas crianças brincando num parquinho, umas crianças brincando na salinha, umas crianças brincando de si, você vai ver que criança não é boa de coração, é coisa nenhuma. A criança é egoísta de coração e a criança é centrada em si mesma, mas isso, você não pode ver nada demoníaco nisso. Demoníaco é só quando muitas crianças estão juntas ao mesmo tempo, aí o Satã se manifesta. Não, mas isso não é coisa minha, isso realmente é verdade. Se você for no Bougainville, lá na hora do almoço, mais ou menos, que junta um monte de criança no Bougainville, você vê as crianças manifestando assim, ao redor, vê um monte, porque tem umas 40 por metro quadrado, sabe? Elas formam círculo e começam a cantar numas línguas estranhas, antigas, em latim, e começa a fazer, e umas começam a levitar, virar os olhos, e essas coisas realmente acontecem quando tem muitas crianças juntas. Mas quando é uma só, quando é uma criança sozinha, o que você vê nela é natural do ser humano. Como pode essa criança pensar em alguém além de si mesma? Ela não se desenvolveu a esse ponto ainda. Ela só pensa em si mesma e isso é normal para ela. Mas enquanto o tempo vai passando, é normal que uma pessoa comece a pensar além de si. E na vida espiritual, isso é tão verdadeiro quanto, porque quando você, às vezes, entra na igreja, imaturo na igreja, você está buscando. Muitas vezes isso não é errado, sabe? A pessoa entra na igreja porque um parente muito próximo morreu e ela está se sentindo mal e ela quer o abraço de Deus, o conforto de Deus. Essa pessoa ela está doente e está pensando que vai perder a vida e ela quer a cura de Deus. Essa pessoa ela está sozinha, ela está sentindo solidão e ela quer a presença de Deus que transborda a vida da pessoa e tira ela da solidão. Isso são coisas que as pessoas buscam quando vão para a igreja e a gente às vezes é muito duro com essas pessoas em tratar, nossa, você está aqui por outros motivos, você está aqui não pelo motivo de Deus. E o mais engraçado é que justamente quando você faz isso, você está mostrando que todo esse tempo de cristão você está no mesmo caminho. Todo esse tempo de cristão você está só pensando em você. Porque essa pessoa que chegou aí, você está julgando, você está sendo duro com essa pessoa é que você já devia de velho, já de anos de cristão, de décadas, tipo um Danilo da vida, assim, que já está desde a época de Noé na igreja, já devia estar pensando, nossa, essa pessoa chegou, eu tenho que cuidar dela. Nossa, essa pessoa chegou, e enquanto ela estiver pensando somente em si mesma, ela nunca vai conseguir enfrentar a vida como ela é e se aproximar de Deus e realmente se transformar. Onde Deus quer que se transforme. Então, enquanto essa pessoa não conseguir sair desse pensamento, eu vou ajudar ela no básico, eu vou ajudar ela naquilo que é trivial. Nossa, você está precisando de carinho, você está precisando de atenção, você dá atenção para a pessoa, você dá carinho. Você sabe que isso não resolve a vida da pessoa, você sabe que isso, mas isso ameniza. Isso ameniza. Mas enquanto você vai fazendo isso, você vê como um propósito na sua vida tirar essa pessoa desse ciclo de si mesmo. Sabe? É uma coisa que tem sido pregada muito, e muitas vezes por essas igrejas e cristãos e tudo mais que não conseguiram ainda sair de si mesmos e pensar em algo além da própria vidinha, do próprio umbigo, você vê uma distorção até mesmo dos grandes mandamentos de Deus. Quando fala lá, quais são os 2 grandes mandamentos que Jesus fala? Amai a Deus com todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força. E amai o próximo como a ti mesmo. Qual que é o número 1 dos mandamentos que é ensinado, muitas vezes, por um perfil assim, de pensar somente em si mesmo? A primeira coisa que a pessoa fala, ela vai falar assim, antes de você amar o próximo como a ti mesmo, tem uma coisa que vem antes. O que é que vem antes de você conseguir amar o próximo como a ti mesmo? Amai a si mesmo.
ame a si mesmo. E a mensagem, ela vira sempre algo assim, ame a si mesmo, ame a si mesmo. E a maior ilusão, e algo que eu queria que todo mundo prestasse atenção e percebesse, isso é uma sacada, isso é um truque, isso aqui é uma forma de você passar uns níveis na vida, igual o Danilo e a Nátia ali estavam jogando Diablo, é uma forma de você avançar nas fases mais rápido. Olha, isso é um truque, presta atenção, presta atenção. Enquanto você estiver pensando em amar a si mesmo, em se realizar, enquanto você estiver preso nesse terceiro mandamento que não existe, enquanto você estiver preso nisso, você nunca vai conseguir, não só os outros 2 mandamentos, mas você nunca vai conseguir nem isso. Você nunca vai conseguir nem amar a si mesmo, enquanto você viver para amar a si mesmo. Porque a verdade é que você aprende a amar a si mesmo. A verdade é que você aprende a suprir as suas necessidades, você evolui, você transcende essas coisas, enquanto você está cumprindo os 2 mandamentos que Deus realmente deu. Enquanto você está pensando em pessoas além de si, enquanto você está vivendo para pessoas que não são você, enquanto você está cumprindo um propósito que não é o seu propósito, é que você realmente consegue encontrar valor. E você consegue vencer as coisas daquele que está tentando amar a si mesmo. Então você consegue amar a si mesmo porque você está amando o próximo. E não é o contrário. Não é. Essa é uma mentira. Essa mentira, ela é diabólica. Por quê? Porque ela, além de distorcer os mandamentos de Deus, ela te dá um caminho que parece verdadeiro, que parece o caminho verdadeiro, de ame a si mesmo, que coisa linda de se dizer, né? É uma coisa linda de se dizer, mas enquanto você fica preso nisso, você se impede de cumprir o propósito de Deus. Então, quando Paulo fala aqui, no final, ele fala que a graça de Jesus fique com vós. Que a graça de Jesus, ele fala algo assim, que é o resumo do porquê de tudo que ele falou, das cartas que ele mandou, é de ser como Jesus. E esse final, essa última lição que a gente fala do sacrifício que agrada a Deus, eu quero que você entenda que esse sacrifício, meu Deus, coisa linda, esse sacrifício que agrada a Deus, ele é o propósito da sua vida, ele é o propósito da vida que vale a pena. Olha só, o William é pai. O William pode falar muito bem para nós que o amor, quando você tem um filho, é que se desenvolve. O amor, você não sabia o que era amar. Eu já ouvi isso tantas vezes, eu não sabia o que é amar até meu filho nascer. O William, ele não para de postar foto do filho dele, uma mais linda que a outra. E você fala, meu Deus, que amor é esse? Imagina, você vê valor não só naquela coisa que você está segurando nos seus braços, naquele negócio que você ama, mas você começa a ver valor na sua vida por causa do seu amor à vida de outro. Então, que a gente consiga entender que essas ofertas agradáveis a Deus, que esse sacrifício, que essa vida cristã é uma vida que traz propósito à sua. Essa vida cristã é o único caminho que você tem para a sua vida valer de alguma coisa. É o único caminho que você tem para cumprir os mandamentos de Deus. E isso é uma evolução, isso é um caminho que a gente não pode ser desonesto com a gente, falar, não, eu sou um cristão maduro, eu penso no propósito de Deus, eu penso na vontade de Deus. Mas aí, quando é necessário que você faça alguma coisa que não é da tua vontade, que não te traz algo imediato de prazer ou de ganho, você escolhe não fazer. Então, isso, para uma mente aberta, para alguém que está com os olhos abertos, devia ser um sinal de, opa, eu não estou fazendo, não estou cumprindo a minha vida conforme a vontade de Deus, eu estou cumprindo conforme a minha, num cenário de cristandade, num cenário de igreja, de cultos, mas não é uma vida intrinsecamente dada a Deus. E meu clamor hoje, meu apelo, o apelo que eu faço
é que a gente consiga essa vida. Que a gente consiga uma vida de pensar além de nós mesmos. Porque esse sacrifício que é feito, porque, acredite ou não, os outros sacrifícios são feitos a si mesmo. São sacrifícios de, nossa, eu vou sacrificar isso aqui, eu vou sacrificar aquilo ali, para que eu consiga algo para mim. Vou sacrificar para que eu consiga algo para mim. Esses outros sacrifícios, eles não são agradáveis a Deus, muitas vezes eles são desagradáveis a Deus, mas eles também não produzem a fonte, eles não produzem a matéria que é o principal da vida, que é a graça de Deus, que é Deus olhando para você e falando você tem valor. Porque é Paulo, o Espírito Santo inspirando Paulo a falar para uma igreja, o seu sacrifício é agradável a Deus. É Deus olhando para a sua vida e falando, a sua vida me agrada. A sua vida tem valor. Olha, a vida de todo mundo tem valor. De certa forma, sim, mas de certa forma, não. De certa forma, muita vida é sem valor mesmo. Não para nós. A gente tem que valorizar a vida dos outros, mas na eternidade não vai fazer diferença nenhuma. Acontece. Eu sei que não é o que fala, eu sei que é ruim ouvir, mas, gente, tem gente que está vivendo para nada. Isso é uma obviedade. Você vê tanta gente vivendo para coisa nenhuma. Tem gente que vive para nada. Tem gente que vive só para si. Isso é a mesma coisa que viver para nada. Então, que as nossas vidas não sejam vazias de conteúdo, não sejam vazias de um propósito, não sejam vazias da vontade de Deus, para que no futuro a gente possa receber de Deus o galardão. Porque é muito, gente, é muito cara de pau você pensar que Deus vai te dar um galardão pela vida que você vive para si mesmo. Pela vida que você vive pensando só em si, fazendo só o que te agrada, fazendo só o que te dá vontade de fazer, sacrificando só o que te dá vontade de sacrificar, pelo que você quer sacrificar. Essa vida, você achar que tem galardão para você, sinto muito, além de infantil, é cara de pau mesmo. Então, assim, que a gente consiga passar desse nível. E o truque é esse, cara. Abre o olho, pensa assim, será que a vida que eu estou vivendo, ela é para mim ou ela é para Deus mesmo? Será que eu posso falar, nossa, minha vida é para Deus? Nossa, eu faço o que Deus quer para minha vida, não interessa se me dou ou não. Olha, eu coloquei na minha mente que eu vou cumprir um propósito para Deus. Esse olhos abertos de analisar verdadeiramente que vida que você está vivendo, esse é um truque. Esse é um truque. E o truque maior, a sacada maior, é você perceber que enquanto você viver para si mesmo, enquanto você estiver nessa onda de amor próprio, que logo eu estouro minha cabeça com isso e saio surtando aí e saio militando nas redes sociais, igual o Dio me fez surtar hoje, mas esse é outro assunto. E aí, logo, porque esse negócio de amor próprio, tô por aqui já com isso, mas tá bom. Mas, gente, enquanto você ficar nessa de pensar em si, você não vai conseguir viver o propósito de Deus na sua vida. Então, eu quero que a gente faça uma oração agora. Eu sei que é muito fácil para muitas pessoas que estão agora escutando, não estão com o vídeo ligado ou tal. Muito fácil, você deixou ali, você está fazendo outra coisa, até não tem problema, sabe? Está fazendo outra coisa ali, está ouvindo, tal. Mas para agora o que você está fazendo e faz essa oração. Porque essa oração vai gravar em você uma oração que você tem que repetir no seu dia a dia, de você verificar na sua vida se realmente você está vivendo sua vida para Deus. Então faça essa oração, para o que você está fazendo agora, faz essa oração e vamos falar com Deus, vamos pedir para Deus nos orientar. Amém? Senhor Jesus, Raboni, nós oramos para que o Senhor nos coloque no seu caminho. Nós pedimos, Pai, que o Senhor nos dê um propósito de vida, que o Senhor coloque nossa vida no seu propósito, que a gente consiga viver para além de nós mesmos, que a gente consiga viver para além das infantilidades de pensar somente em nós, que a gente consiga cumprir o seu propósito, Pai, em todas as áreas da nossa vida, que a gente consiga cuidar da nossa família,
que a gente consiga cuidar daqueles que são nossos, que a gente opere com o nosso trabalho de forma que te agrade, que a gente vá para a escola, estude, se desenvolva de forma que te agrade, que a gente busque a verdade de forma que te agrade, e que também a gente vá para a igreja de forma que te agrade, a gente cuide dos nossos ministérios de forma que te agrade, que a gente vá aos cultos de forma que te agrade, que a gente pense nos outros, discipule, evangelize, pregue, cante, faça o que for, de forma que te agrade, não nos agrade. Mas, Pai, que a gente, toda a nossa vida, que não se resume às coisas da igreja, mas que se extrapola isso, que se exerce nossa religião em todos os aspectos da nossa vida, que a gente consiga viver para Ti, verdadeiramente. Que se nós, Pai, hoje, orando, pensando, refletindo, Pai, nessa mensagem, e que a gente veja que nossa vida tem sido uma vida voltada a nós mesmos, uma vida infantil, uma vida que desanda dos seus caminhos quando algo acontece, uma vida que escolhe o que seguir ou não, uma vida que não se dedica 100%, uma vida que não se coloca como propósito central de buscar a sua vontade, de buscar a verdade, de buscar os seus caminhos, que se a gente tem vivido nessa vida, Pai, se a gente está vivendo numa vida assim, pobre e vazia, que não nos leva ao seu futuro, que o Senhor tem para nós, Pai, que o Senhor nos tire desse caminho, que haja conversão de caminho, que haja amadurecimento espiritual, que a gente possa crescer à imagem e estatura, Pai, de varão perfeito, que nós possamos crescer conforme a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E essa, Pai, é a nossa propósito e essa é a nossa vontade, Pai. E nós pedimos, nós o louvamos em nome de Jesus. Amém. Aleluia.